Bom dia, sejam bem-vindos à nossa classe da Escola Sabatina, sejam todos bem-vindos. Continuando a programação maravilhosa desse sábado, tivemos uma boa programação, linda programação com os aventureiros da igreja, essas crianças lindas que são o futuro da nossa igreja, e que você possa continuar, você do Zoom, do YouTube, você do Facebook, possa continuar conosco aqui na nossa classe, porque hoje a lição é sensacional, a lei da aliança é um título lindo, importantíssimo. Bom dia, Eliana. Bom dia, Bom Val. dia. Gerson, bom dia. Douglas. Bom dia. Ailton, De Paula, sejam todos bem-vindos. E você continue conosco. Eu gostaria de pedir encarecidamente, fique conosco estudando a palavra de Deus, conosco, porque é um estudo bíblico que nós vamos ter aqui hoje, durante esse tempo que nós estaremos aqui estudando a lição, né, o manual de estudos, né, da Escola Sabatina. Te agradeço. E dizendo mais, se você do YouTube ou você do Facebook, se você já sabe como que é, pode participar, que teremos duas pessoas aqui atendendo, lendo os seus comentários aqui, participando da nossa lição. Queremos que você interaja ao máximo conosco, que é muito importante, faz bem para nós, faz bem para você, tá ok? E Deus vai se alegrar com isso, tá ok? Eliana, pode seguir? Sim. Bom dia, feliz sábado a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração, né? Porque nós vamos abrir a palavra do Senhor através do guia de estudos. Então, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Amém? Amém. Curvamos as nossas frontes, por favor. Pai de amor, Pai maravilhoso, nós te louvamos o teu nome neste momento, te agradecemos por estarmos aqui reunidos através da internet, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, abençoa, Senhor Jesus, as famílias que estão de uma maneira ou outra, Senhor, sendo representadas aqui conosco, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria. Nós vamos estudar sobre a sua aliança que o Senhor fez conosco também, e que o Senhor nos ajude a termos entendimento e a cada dia mais, Senhor Jesus, através desse entendimento, nos relacionarmos contigo. Nós te agradecemos por tudo e louvamos o teu nome por este sábado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, pessoal, vamos lá? Vamos começar o estudo dessa lição. A lição desse trimestre, o título principal dela, lá na primeira capa da lição, no começo, é a promessa, a aliança eterna de Deus. E esse trimestre a gente já vem estudando, esse aqui é o 8º sábado, né? 8ª semana que nós estamos estudando a respeito das alianças, das promessas de Deus que fez para o povo de Israel e, consequentemente, para nós, né? Que nós somos o Israel espiritual, como já estudamos em outras lições atrás, né? Começando aqui, o título é a Lei da Aliança, né? Hoje nós iremos discorrer alguma coisa sobre os importantes e serão assim significativas no estudo a respeito dos 10 mandamentos, né? Teremos vários comentários a respeito disso, né? 10 mandamentos valem, não valem, isso nós discutiremos aqui hoje também, a respeito do povo de Israel, as atitudes, que também são atitudes que a gente tem que tomar cuidado para não cair, né, e seguirmos o caminho de Deus. O verso para memorizar está lá em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 9. Então vamos lá. Vamos ler aqui pausadamente, porque esse verso para memorizar é interessante, né? Tem alguns detalhes nele. Então diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Né? Isso aqui é o certo a gente pegar e ler várias vezes para a gente memorizar, entender o que diz esse verso. Ele é profundo, né? Saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. É seu Deus e é Deus. Não é um Deus qualquer, né? Então, aqui, eu coloquei algumas coisas aqui, anotei, né? Porque a gente vai esquecendo, mas é interessante, ó.
no verso para memorizar, fala que o Deus, que é o seu Deus, né? Que guarda a aliança até 1000 gerações dos que amam e cumprem seus mandamentos. Deus é fiel, podemos confiar em Deus, né? Não temos que desconfiar. Deus é fiel, né? Em Salmos 119, versículo 172, que é o maior livro, o maior capítulo da Bíblia, né? Lá fala que todos os seus mandamentos são justos, todas as ordenanças de Deus são justas. Coisa importante para nós gravarmos na nossa mente. Em Salmos 119, 35 diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Né? Deus fala, o salmista está falando para que Deus guiá-lo nas veredas dos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus nos traz felicidade. É isso que nós vamos estudar, isso. E eu gostaria de salientar uma coisa importante aqui, nesse verso para memorizar, que fala assim: e a misericórdia, antes um pouquinho, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Olha só, 1000 gerações. Isso ele falou para Israel. Olha só, ele foi lá para Israel. Mas acho que vale para nós mesmos. E aí eu estava pensando, se eu for fiel, né? Falando aqui, se eu for fiel a Deus, quem será abençoado? Somente eu? Só eu serei abençoado? Pelo que fala aqui, os meus netos, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, e assim vai as gerações, se tiver gerações, né, Jesus não voltar antes, serão abençoados. Isso foi dado não só para Israel, isso daqui é falado para nós hoje. Olha a importância da nossa fidelidade, da nossa comunhão com Deus. E esse verso fala isso. Eu acho muito importante. Falando mais alguma coisa a respeito nessa abertura de sábado aqui, né? A respeito dos mandamentos que nós vamos falar. E uma grande pergunta que cada um deve responder para si mesmo, as consequências. Quem já deixou de cumprir um mandamento e depois percebeu que as consequências eram terríveis? Pense bem na sua vida. Eu não sei, na sua vida, você do YouTube, você do Face, aqui do Zoom, cada um temos a nossa vida particular, né? E às vezes tem mandamentos que a gente sabe que devia ter seguido e não seguiu. As consequências são desastrosas. Aí a gente percebe, Deus tinha razão. Ele deu aquilo aos 10 mandamentos porque era não porque ele queria o bem de Deus, ele queria o nosso bem. Ele ama a gente. O tamanho do amor dele o fato de dar dos 10 mandamentos é o fato de que ele nos ama, né? Outra coisa importante aqui na abertura de sábado, a linha de demarcação entre os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam deve revelar-se com clareza inequívoca. Olha só que importante, que coisa legal. Ser diferenciado das pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Você guarda os mandamentos de Deus. E aqueles que não guardam. O que você vai refletir? E aí eu coloquei aqui, estava raciocinando, eu estava vendo, falei assim, onde eu vou refletir? A gente reflete quando a gente guarda os mandamentos de Deus. Você já percebeu alguma vez que você estava numa conversa com alguns amigos que não guardam os mandamentos, porque são pessoas que não têm uma convicção religiosa, alguma coisa assim. Você percebe que as palavras deles são palavras diferentes, porque os que guardam o mandamento de Deus, o exemplo, né? Aqui um dos exemplos, são as palavras. Nós não temos o costume de falar palavrões, né? Não temos costume. E você pode perceber que pessoas por aí falam. Então, isso já faz uma diferença. As atitudes, né? Atitudes que você tem no seu dia a dia, coisas que algumas pessoas acham comum fazer, você não faz porque você guarda os mandamentos de Deus, né? Atenção ao próximo, você dá mais atenção, né? Você ama o próximo, né? A saúde, olha só, a saúde. Você guarda os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus fala para você cuidar da saúde, né? Ele deu orientações para cuidar da saúde. Deu os 8 remédios naturais, a Bíblia foi dada, Deus que deu essa orientação, né? Então, você percebe que quando você guarda os mandamentos de Deus, a sua saúde vai ser melhor.
né? E a paciência, né? Isso foi algumas coisas. Você é mais paciente, você é mais tolerante, então você tem que saber ser mais equilibrado, né? É um trabalho que a gente vai subindo que nem fosse uma escada, né? Cada dia mais a gente vai subindo essa escada no relacionamento e a gente vai adquirindo. Isso não é da noite para o dia, né? Mas o fato de você guardar os mandamentos, você vai mudando, o Espírito Santo vai atuando na nossa vida, né? E devemos confiar em Deus através dos méritos de Cristo, ao seguir os mandamentos e estando em comunhão com Deus. Isso é importantíssimo. Essa é a nossa abertura. Algum amigo gostaria de participar aqui conosco, aqui, só falando da abertura? O Éder, eu vou ler aqui dois comentários, tá? Legal. É um comentário da Nira Santos, que ela pergunta assim, ó, aqui no YouTube. Será que tem quem guarde os mandamentos perfeito como é? E a Cláudia Marques está dizendo assim, linda e esclarecedora lição, amei. E a Val aqui no Face, ela está dizendo assim, olá professores, Deus abençoe vocês em mais esta lição. Legal, legal. A primeira pergunta, como foi, Eliana? Só para a gente tentar aqui esclarecer, não deixar para depois. Ela diz assim, ó, será que tem quem guarde os mandamentos perfeito como é? A Nira, né? A Nira Santos. Bom você participar mais um sábado com a gente aqui. Nira, nós vamos responder isso durante a lição. Acompanhe aí, eu acho que os professores vão entrar nesse assunto, porque se eu for aqui, eu vou atropelar um professor. Eu acredito que vou atropelar. Mas é assim... vamos deixar para responder, que se eu for fazer outra vez, que está na ponta da língua aqui, sabe? Mas eu vou... vamos, professores, vamos responder. Aquela paciência que a gente vai adquirindo, não é isso? É isso aí. Deixa eu só lembrar, durante a semana, nós tivemos uma classe preparatória para essa, que nós chamamos para quem está no Facebook, para quem está no YouTube e não conhece, porventura não conhece, ela chama Classe dos Professores, que nós fazemos às quintas-feiras, né, pelo menos na comunidade do Belém, e ali nós fazemos uma prévia, né, discutimos para alinharmos o assunto, tudo, várias formas de entender, várias dimensões de entendimento. E o Eugênio, que é um dos professores, que pelo menos não está aqui no Zoom hoje, fez uma lembrança muito legal que eu quero resgatar aqui. Lá no verso áureo, foi muito legal ele lembrar que, assim, saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel. E eu vou parar por aí. Poderia continuar, mas eu vou parar por aí. E o interessante é que, assim, é um artigo definido, né? Não é um Deus. No restante da Bíblia, Deus vai enfatizar essa ideia e vai repetir essa ideia, né? Diversas vezes ele vai reforçar esse tema. Não existem vários deuses, existe o Deus. E é esse Deus que faz aliança conosco. O Deus. Né? O Deus de Israel, o nosso Deus. Era isso daí. Beleza. É o Deus que nos dá segurança, né? Isso é importantíssimo. Essa abertura da lição é muito interessante, porque ela engloba bastante coisa, né? E esse verso ele salienta muito que é o Deus. Não existe mais de um Deus, ou que nem existia em outros lugares, 2, 3 deuses. A Grécia lá, antiga, tinha não sei quantos deuses, né? Cada um para um setor. O Deus que criou esse mundo, ele sabe de tudo, né? Ele cuida de tudo, não precisa de um parceiro para tentar resolver, né? Nós, como humanos, pensamos que é muita coisa, né? Mas para Deus isso é pequeno, né? Isso é fácil para ele, porque a gente não tem ideia da dimensão do poder, né, de Deus. Realmente, como nós somos pecadores, não temos na nossa mente ideia da dimensão de Deus. É difícil, é bem difícil. Bem,
Vamos aqui passar aqui Ô, rapidamente. Éder. Oi, fala, Ailton. Seja bem-vindo, Ailton. Obrigado. Quando nós aceitamos aguardar a lei de Deus, os seus mandamentos, automaticamente nós também estamos aceitando fazer parte desta aliança. É uma Sim. coisa automática. Nós estamos, né, aceitando guardar os mandamentos e estamos fazendo parte dessa aliança que Deus fez ali com Moisés. E eu gostei também aqui na parte de sábado, um pouquinho para frente, Deuteronômio 4:13, que diz o seguinte, eu vou dar uma lidinha aqui, que está escrito assim, ó. Eles anunciou a aliança, os 10 mandamentos, escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Então, a única parte na Bíblia, isso é interessante também da gente lembrar, a única parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo foi o decálogo, foi a lei ali, os 10 mandamentos na pedra, e deu a Moisés. É a única parte da Bíblia que mostra Deus atuando diretamente ali. Com o dedo dele, ele escreveu os 10 mandamentos e entregou a Moisés. É interessante que dentro da Arca da Aliança, nós vemos que dentro da Arca, além de algumas coisas que são preservadas ali dentro, como a vara de Arão, outras coisas, está até hoje também as pedras, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos preservados e guardados até hoje. Beleza, Então, Ailton. Oi. Não, eu pensei que você tinha Pode terminado. falar. Não, pensei que você havia terminado. Não, então é isso. Então, para a gente ver a importância da aliança da lei. É sobre isso que nós vamos estudar. Estabeleceu. É isso que nós vamos estudar hoje, a importância dessa lei, né? É importante. Aí vamos entrar. O Ailton já deu uma deixa legal aí, e nós vamos aproveitar isso daí. Antes, aqui só vamos falar a respeito na parte de domingo. Primeiro, vamos falar por que a lei foi dada. Vamos lá. A lei foi dada ali, os 10 mandamentos, para Israel. Apesar que a lei já sabia lá, desde Adão, a lei já existia. Então, essa tese de que a lei era só para Israel, cai por terra, porque foi dada lá atrás para Adão. Adão, todos os Noé e todos que vieram, Abraão, sabiam da lei, cumpriram a lei, né? Mas aí, a eleição de Israel, e é assim, a lição fala que a tradição judaica ensina que Deus fez aliança com Israel somente porque outras nações a rejeitaram primeiro. Dessa forma, Israel se acha merecedor dessa elevada honra e privilégio. Realmente é uma honra e privilégio Deus falar direto e ser o escolhido, né? A grande pergunta que a lição colocou, e ela mesmo respondeu, fala assim: será que Israel tinha mérito em alguma coisa para Deus haver escolhido esse povo e rejeitado os outros? Né? Por quê? Se nós formos analisar a nação de Israel, e a lição fala isso, né? Nós estudamos, isso é só para a gente relembrar, tinha alguns detalhes negativos, né? Vamos dizer assim, negativos. Eles eram pouco em número, eram um grupo de tribos escravizadas, eram fracos politicamente e militarmente, era um povo misturado em termos de cultura e religião, devido ao tempo que eles ficaram cativos no Egito, ali houve uma mistura, né? Tanto é que a gente estuda, quando o povo saiu de Moisés, Deus, através de Moisés, conseguiu tirar o povo do Egito, veio vários egípcios, e ali a cultura veio, e isso aconteceu, a lição não fala, mas mostrou claramente, após Deus haver dado as tábuas da lei, passando no Êxodo um pouco para frente ali, né, alguns capítulos para frente, vai ver que fizeram o bezerro de ouro, né, porque essa cultura, esse choque de ideias veio junto com eles ali, né, então isso aconteceu, né, e era um povo que não tinha muita influência. Então, portanto, a escolha de Deus para Israel é um mistério de amor. Foi a aliança lá, Israel foi consequência, né, desse mistério de amor,
da aliança que Deus fez lá com Abraão, lá atrás. Que nós estudamos semanas atrás a aliança com Abraão, né? E te farei uma grande nação, e assim por diante. E culminou em Israel, né? E aqui também, um povo escolhido para que oferecesse ao mundo o que tinha sido oferecido a eles. E aí entra esse detalhe. Deus escolheu Israel para ser o portador da mensagem ao mundo, da mensagem de esperança, da mensagem de salvação, e passou através dos 10 mandamentos, das lições do santuário, que nós temos tudo, a mensagem de salvação da vida de Jesus, da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. Era um povo, né? Só que eles tropeçaram um pouco nesses quesitos. Agora, importante aqui, para terminar minha fala de domingo. Nós hoje, adventistas, né, cremos que nós somos a igreja que foi escolhida para terminar a obra de Deus, né? A igreja profética, que se formos estudar Daniel com Apocalipse, culmina em 21 de outubro, né? Isso, se não me engano, de 1844, né? A cabeça aqui não funciona bem de vez em quando. 22 de outubro de 1844, exatamente. Exatamente. É a igreja e a data, é a igreja que nasceu ali. A responsabilidade é nossa. Já estudamos a respeito dessa responsabilidade. Nós não temos que cometer alguns erros ou erros que Israel cometeu, que é de proclamar. E eu vou dizer mais. O momento é um momento difícil que nós estamos passando nesse mundo aqui. Mas é um momento que mais temos que proclamar, porque as pessoas estão ávidas, né? De conhecer alguma coisa que dê esperança, né? Então, eu vejo assim, a partir do momento que nós ficamos presos dentro de casa, somente presos e só assistindo, nós não estamos fazendo esse trabalho. Então, nós temos que fazer, de alguma forma, nós temos que bolar, nós temos que raciocinar, ver o que a gente consegue fazer, né? Porque a responsabilidade é nossa, nós temos essa responsabilidade, né? E não podemos cair no mesmo erro que Israel chegou a cair. Tá certo que eles fizeram algumas coisas certas também, fizeram várias, né? Pessoas de outras nações conheceram o Israel e o Deus de Israel, né? Como Ruth, como a Raabe, né? Mesmo o servo de Davi, que Davi mandou matar, o marido de Betseba. Oi, Padula? Urias, o Eteu. Urias. Não era, o Eteu, ele não era, né? Também veio lá e estava ali com o povo. Então, quer dizer, Israel também pregou, né? Mas teve os seus percalços durante o caminho, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa aqui a respeito desse assunto? Primeiras meninas, né? Primeiras meninas, né? Ladies first. Obrigada. Então, Éder, isso que você está falando, eu estava lendo aqui, né? Que diz assim, bem no finalzinho aqui, que é até um pouquinho forte, porque dá um chacoalho assim em nós, e isso é muito bom. Diz assim, examine sua função na igreja. O que você pode fazer para promover a obra para a qual fomos chamados? Lembre-se, se não está ajudando, é provável que esteja, em certo grau, atrapalhando. Se Deus escolheu salvá-lo por amor, por que não servi-lo compartilhando a mensagem de salvação? Né? Que é isso que você está falando. E eu penso o seguinte, até eu estava comentando um pouquinho antes de começar a aula com o Éder, sobre um testemunho que nós ouvimos ontem, na TV Novo Tempo, né? Do Feliz Sábado. Nós estávamos vendo ali um estilista que ele se converteu, ele é um adventista, e nós vimos a alegria, a transformação na vida dele. E olhando para ele, a gente percebeu que a mesma percepção que eu tive, o Éder teve, mas nós vimos ali que ele foi transformado pelo amor de Deus. Fazendo o quê? Fazendo uma obra que ele foi fazer para o irmão dele, ele foi no lugar do irmão dele,
E aí, aquilo chama o amor dos irmãos, o amor dos adventistas, porque a gente pode dizer assim, que eu senti isso e sinto isso até hoje. É um grande diferencial, irmãos. Então, assim, o que eu penso, é impossível ser transformados pelo amor de Deus e não se preocupar com os nossos semelhantes. É impossível isso. Né? Porque quando nós somos transformados, o amor de Deus, ele transforma o nosso olhar. Então, nós passamos a olhar o outro. No testemunho desse irmão, eu até chorei. Sabe? Porque ele era uma pessoa que você percebe, olhando para ele, eu até entendi que ele é uma pessoa que no passado ele se montava. Sabe? Algumas coisas ali deu para perceber. Mas você vê, e a gente tem o costume, né, de primeira coisa, a gente de criticar, de apontar. Mas quando nós somos transformados pelo amor de Deus, isso vai saindo de nós, e aquele olhar de amor do nosso Deus vai se transferindo para o nosso olhar. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós queremos vê-las bem, nós queremos trabalhar para que elas conheçam esse amor de Deus e sejam também como eu fui, como você foi transformado, que ela também seja, né? Então isso é muito importante para nós. Esse abraço, né, Eliana? Esse abraço que a igreja dá, nós como irmãos damos a uma pessoa que chega. Sim. Por acaso, esse rapaz chegou por acaso, né? Olha Verdade. só, eu falo que, assim, Deus sabe o que vai no coração de cada pessoa. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E sabe que aquele lá era um momento para aquele rapaz, ele conhecer e ter contato com as pessoas, né? Os adventistas ali. E alguma coisa, não sei, alguma coisa aconteceu, mas que Deus abriu uma oportunidade lá para ele participar. Eu achei interessantíssimo. E aí o que aconteceu? Olha a importância de nós sermos amigos, nós sermos companheiros, né? Recebemos a todas as pessoas e não fazemos acepção de nenhum tipo de pessoa por qualquer coisa que seja, né? E aí a pessoa se torna, muda a vida, né? Essa mensagem de Jesus é incrível, ela muda a vida da pessoa, né? Por isso que nós falamos aqui no começo, né? As atitudes, né? A diferença que faz pessoas que guardam os mandamentos de Deus, né? E pessoas que não guardam, né? São diferentes, são coisas assim, sabe? É diferente, é um choque de diferenças, né? Mas achei muito legal. Padula, você ia falar e eu atropelei aqui. Na verdade, fui eu, né? Eu achei interessante essa parte do domingo, porque assim, ela não fala diretamente de aliança, apesar de ter uma tangência aí nesse assunto, tangencia o assunto, mas ela fala, ela nos alerta para esse perigo da gente adotar uma posição de exclusividade. E isso é muito... tem que estar muito na nossa mente isso aí, né? Às vezes você deixa a pessoa para tomar conta de uma porta e ela acha que ela é dona da porta, né? E não deixa outras pessoas entrarem. E a propósito disso, eu lembrei, né? Eu ouvi, né, numa outra exposição da lição, sobre uma mensagem do próprio Deus. Olha que coisa interessante, né? Contra o exclusivismo, totalmente inclusivo. Porque isso está em Isaías capítulo 56, Isaías 56, a partir do versículo 4. Olha que interessante. Porque eis o que diz o Senhor aos eunucos que observarem os meus sábados, que escolherem o que me é agradável e se afeiçoarem à minha aliança. Eu darei na minha casa e dentro de minhas muralhas um monumento e um nome de mais valor que filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome que jamais perecerá. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para servi-lo e amar seu nome, para serem seus servos, se observarem o sábado sem profaná-lo e se afeiçoarem à minha aliança,
eu os conduzirei ao meu monte santo e os cumularei de alegria na minha casa de oração. Né? E mais para frente vai falar, minha casa vai ser chamada casa de oração de todos os povos, o que Jesus vai repetir lá na frente, né? Lá no ministério terrestre dele. Então, assim, essa parte da lição, né? Quando a gente estava falando especificamente no domingo, ela deve nos alertar para essa questão inclusiva do Evangelho. Né? O Evangelho é uma porta, aliança, vamos dizer assim, porque é o tema da lição, né? O tema desse trimestre, né? A aliança eterna de Deus. Essa aliança de Deus, ela é completamente inclusiva. Né? Não existe barreira para ninguém. A única barreira que nós podemos colocar somos nós mesmos, né? Por isso fala, né? Se você se achegar a mim, se você se afeiçoar, eu achei interessante nessa parte da versão da Bíblia Católica, se você se afeiçoar à minha aliança, se você quiser participar, se você gostar da minha aliança, se você quiser fazer parte da minha aliança, né, que eu ofereço, isso eu achei muito bacana, é muito legal da parte de Deus, não ter preconceito com nenhum de nós, né? Casa de oração de todos os povos, de todas as pessoas. Era isso. Legal. Eliana, Éder, fala. Pergunta o que você quer perguntar, por favor. Sim, você tem comentários aí? Sim, é isso mesmo. A Val, ela colocou aqui, ó. Amém, Eliana, verdade. O julgamento é natural do ser humano, mas o amor de Deus é muito maior. Deus nos abraça quando o irmão da igreja nos acolhe. Verdade, né? Eu me senti assim, irmãos. Eu me senti assim quando eu cheguei na igreja. E a Valéria fala também aqui. Amém, Padula. Evangelho é para todos. A Val está participando aqui no Facebook. Tá bom. Tem coisa no YouTube. Ô, Éder. Espera um pouquinho só, Ailton. Só inventando aqui. Fala, Padula, do YouTube. Bom, a Zilda Santos, eu não lembro se a Eliana já tinha citado. Dá um bom... Tá, ok, Zilda Santos, bom dia para você também. Anira Santos, bom dia. O Maurício S. Não, mano, está escrito tio Mal. Não, tio bom. Maurício S. está dando um bom dia para nós aqui. A Vera Lúcia também está cumprimentando a gente. A Paulina Padula, que fez uma grande obra nesse mundo, que foi me gerar. Estou aqui por conta da Paulina Padula. Desejando... Paulina, olha, veja bem, eu conheço a senhora, tal, tudo, mas para de adular esse filho, viu? É o amor de Deus, é o amor de Deus, a gente entende. A Hilda Eugênia Salazar Tiques, bom dia, hermanos, feliz sábado. A Cláudia Marques, eu acho que essa sim, a Eliana já tinha mencionado. O Felipe Lopes está pedindo oração, mais tarde a gente fala sobre isso, depois você repete para nós, Felipe. E são esses aí os recados do pessoal que está participando pelo YouTube. Legal, legal. Fala, Ailton. Eu quero falar o seguinte, nós vimos aqui na parte de domingo que o que elegeu Israel foi o amor e a graça de Deus. Como vocês já comentaram aí, e inclusive o comentário da Eliana, eu gostei muito do que ela falou, né? Referente ao amor. Nós sabemos que a graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, mas é um dom de Deus. E é esse dom de Deus que alcançou Israel e que nos alcança também. E Israel, e esse amor às pessoas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, só para terminar aqui, hoje o mundo anda carente, né, de esperança e de amor. Então, a coisa mais fácil para atrair as pessoas para perto de Deus não é falar de doutrina, não é falar de igreja, mas é o amor e a graça. E isso me faz recordar o ministério de Cristo. Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele não pregava sobre doutrina, ele não pregava sobre essas coisas. Embora, muitas vezes, ele falou, sim, dos mandamentos de Deus. Mas o que atraía as pessoas até Jesus era a graça que ele oferecia às pessoas e o amor que ele tinha para as pessoas. Então, quando a gente também
a nossa missão, como diz no finalzinho da lição aqui, né, que a igreja foi chamada para fazer a mesma coisa que Israel, transmitir essa missão de graça e amor às pessoas. Quando a gente passa a transmitir essa graça e amor para as pessoas, com certeza as pessoas vão se sentir atraídas até Deus, até nós, e isso vai fazer a grande diferença, assim como fez na vida da Eliana, fez na vida de muitas outras pessoas, inclusive desse testemunho que vocês contaram aí, que eu assisti ontem também, no Lições da Bíblia, daquele estilista, que foi o amor da igreja que fez toda a diferença na vida dele. Legal. O nome do rapaz, eu estava lembrando aqui, é João, de ontem, né? João. Eu só concluindo aqui a parte de domingo, é uma coisa importante, a responsabilidade que nós temos, que nós conhecemos, né? E você do YouTube, você do Facebook também conhece. Todos nós temos responsabilidade. A Eliana comentou aqui, no rodapé da lição, né? Examine sua função na igreja. O que você pode fazer para promover a obra para a qual fomos chamados? Olha só, né? Você que faz parte da igreja de Deus, vamos colocar assim, da igreja de Deus, né? Você tem uma obra a fazer. Você não deve atrapalhar Deus. Você tem que colaborar com Deus, né? Eu já ouvi vários pastores falar assim, a gente não pode ficar atrapalhando. A gente pensa que está fazendo uma coisa, mas na realidade nós estamos atrapalhando. Então, na realidade, nós temos que ajudar, né? Não podemos ficar parados, porque nós vamos estar atrapalhando. Nós temos que estar trabalhando, né? Ficar simplesmente, estou aqui, eu faço isso. Quem tem, na igreja mesmo, tem, a gente chama de cargos, né? Um ministério, é líder de um ministério na igreja, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque se você não está trabalhando, você está ocupando o espaço de outro que poderia trabalhar. Então, você tem que trabalhar. Isso no ministério, mas como membro da igreja de Deus, membro, né? Não importa se você tem um ministério ou não, você tem um trabalho a fazer. Esse é o trabalho, de pregar, acolher, é uma série de coisas que você tem, né? Através do amor, né? Então, cada um tem. O corpo, como diz a igreja de Deus, é um corpo, né? E cada um tem a sua utilidade, né? Se você falar assim, o dedinho do pé não serve para nada, corta o dedinho do pé que você acha que não serve para nada e você vai ver se você pisa direito, não é? Então, sabe? Então, o corpo de Deus tem todas as suas funções, né? Então, isso é importante. Mas, legal. Vamos seguir, então, para segunda-feira? Alguém gostaria de falar aqui de segunda-feira, tecer algum comentário sobre segunda-feira, que fala laços que unem? Eu vou falar, Eder. Oi, fala aí, Depa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Tá ouvindo aí, pode né? falar. Então, eu queria só terminar um pouquinho aí esse comentário aí sobre o fato da igreja ser inclusiva. Foi muito sadio, né? E foi muito bom o debate, porque ele foi esclarecedor. E eu queria só rapidamente lembrar duas coisas que a gente tem que agradecer muito a Deus. A primeira é pela história, né? A história está servindo aqui para que a gente tome o rumo certo. E a segunda é pela a edição da nossa lição da Escola Sabatina, que orienta e faz com que a gente cresça espiritualmente e tenha maturidade para justamente ser receptivo e receber as novas pessoas com amor. E só finalizando, por quê? Porque lá no céu nós vamos ter uma série de surpresas com pessoas, inclusive com a nossa própria pessoa lá também. Entendeu? Então é isso que eu queria dizer. Aqui na parte de segunda-feira é muito interessante porque a lição fala sobre laços que unem, né? E quando a gente vai lá em Deuteronômio 4:13, que o Ailton já leu, eu queria até repetir aqui, como é interessante o que diz lá em Deuteronômio no capítulo 4, versículo 13. Deixa eu abrir aqui. Então vamos ver aqui o que está escrito. Então vos anuncio ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. E é interessante, eu queria estar chamando a atenção dos irmãos do YouTube, do Facebook, que estão nos acompanhando agora, que a aliança e a lei, elas estão intimamente ligadas, né? Não dá para separar uma da outra.
E por que a gente tem que estar com esse entendimento? Porque gera possíveis confusões que podem atrapalhar a compreensão da gente entre a aliança e a lei. A aliança ela é expressa na lei de Deus, sendo a leitura de Deuteronômio 4:13. O que acontece com essa leitura? Ele identifica direto os 10 mandamentos. Muito importante, fundamental para a vida do cristão. E alguns equívocos que a gente tem que esclarecer em relação ao que é graça, e o que é lei. Se a gente pegar só um ênfase na graça e desrespeitar a lei, com certeza essas pessoas que fazem isso não terão liberdade. Mas essas pessoas estarão na libertinagem. Por outro lado, se você dá um ênfase na lei e desprezar a graça, você estará diante de um oceânico legalismo, que, por sua vez, ele vai obscurecer totalmente a pregação do evangelho de amor. Porque eu entendi assim, eu queria dizer para vocês que a aliança ela fala diretamente em relacionamento com Deus. E esse livro de Deuteronômio, ele na verdade preserva o equilíbrio entre lei e relacionamento, porque ele dá uma ênfase constantemente na graça de Deus que já foi demonstrada lá no Êxodo, a graça de Deus. E o que eu queria dizer para vocês hoje, nesse resumo de segunda-feira, é que o nosso dever é guardar a lei de Deus no nosso coração, assim como fez o salmista, para não pecar contra Deus. E eu termino dizendo que uma citação do livro A Promessa, a Aliança Eterna de Deus, na página 78, que diz assim: é evidente que o caminho de salvação no Antigo Testamento e o caminho de salvação no Novo Testamento são o mesmo, ambos sendo salvação pela graça por meio da fé, que resulta da obediência. Então, acho que a gente tem que deixar bem claro isso que Deus colocou para que a gente continue pregando, trazendo novas pessoas aos pés de Cristo e aumente aí essa população de salvos para Jesus. Esse é o meu comentário, Éder, que eu entendi aqui da parte de segunda-feira. Legal, Depa. Então, podemos entender o seguinte, né, Depa? A graça de Deus é o amor de Deus, correto? É o amor de Deus. A graça que nos dá é o amor. A morte de Jesus na cruz, que é a graça, né, por pagar pelos nossos pecados, né, é a graça. Né? E isso foi dado de graça, essa salvação, porque nós merecíamos a morte, porque somos pecadores. Todo erro é cometido de alguma punição, né? E a punição por pecado seria a morte. Essa é a graça, né? Podemos entender dessa forma que os 10 mandamentos fazem parte dessa graça. É isso que você falou, certo, De Paulo? É isso que eu estou falando aqui. Eu estou entendendo. Então, os 10 mandamentos fazem parte dessa graça. Eu creio que, mais ou menos, para responder a pergunta da Anira, não sei se eu estou me adiantando aí algum professor, né? Mas graça sozinha não vale, né? Sozinha, ela é consequência, né? Os 10 mandamentos são consequência, o cumprimento dos 10 mandamentos são consequência da graça de Deus a nós, né? É a mesma coisa num casamento, não é assim? Colocar no falar, Éder, graça independente da... Oi? Éder, graça independente da lei não é liberdade. Por mais que as pessoas imaginem que seja liberdade, na verdade não é liberdade, é libertinagem. É libertinagem, né, que você falou, né? Você está totalmente alheio de Deus, entendeu? E também, eu torno a dizer, né, quando você só dá ênfase na lei e despreza a graça, você, na verdade, está sendo legalista. E, mais uma vez, eu cito, o legalismo, ele atrapalha a pregação do evangelho de amor, entendeu? Porque ele só foca na lei. Então, você tem que ter o conjunto dessas duas coisas para que se torne uma vida cristã sadia e para que você possa trazer isso às pessoas, entendeu? Exatamente. Legal. Fala, Cristiane. Bom dia. Bom dia. Então, às vezes, nós ouvimos algumas pregações que falam contrárias à palavra de Deus, né? Que agora nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso contraria totalmente o que diz a palavra, porque
não estar debaixo da lei, o que é a lei? A lei é o espelho dos nossos pecados. E como como está dizendo aqui na lição, toda relação necessita de uma regra para que se imponha limites, até uma criança, né? A psicologia já explica que a criança precisa que os pais imponham limites. Ela mesma pede um limite. Se uma criança vive em uma casa onde não se coloca limites, a criança cresce desregrada e ela cresce insatisfeita, porque ela precisa de limites. A criança pede por limites. A mesma coisa uma sociedade sem lei não existe, um Estado sem lei também não existe. Uma relação também precisa ter limites, como é a nossa relação com Deus, e para isso foi imposta a lei através dos mandamentos. Então, quando se diz, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, então quer dizer que não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, o sacrifício de Cristo foi em vão, estamos anulando tudo o que Cristo fez. Porque se não existe mais pecado, para que Cristo morreu? Foi em vão. E é em vão tudo que nós fazemos hoje. Então, estamos livres para pecar, e a graça estaria nos libertando. Estaríamos num mundo como Sodoma e Gomorra, podemos fazer o que quiser, e a graça estaria... Então, assim, é uma coisa que a lei, ela existe para nos dar um parâmetro, uma regra, para que nós possamos obedecer, e a nossa obediência, como já ensinou desde a primeira lição, com relação a Abraão, é a expressão da nossa fé, porque nós cremos, nós obedecemos. E essa obediência e a fé é que nos traz a graça de Deus refletida em nós para nos libertar. Então, a lei, ela coexiste com a graça, e a graça coexiste com a lei. Como se diz, é uma aliança. E a nossa relação com Deus é uma relação de reciprocidade. Ou seja, eu faço minha aliança contigo e você corresponde obedecendo aos meus mandamentos. Uma coisa não existe sem a outra. É um círculo onde as duas coisas se completam. Então, dizermos que não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, é uma desculpa esfarrapada de quem não quer obedecer a Deus, de quem quer viver na libertinagem do pecado. Isso não existe, isso é completamente contrário à lei. E é exatamente o que a lição veio nos ensinar, né, aqui. Eu percebo muitas pessoas, infelizmente, isso eu vivo na minha própria família, que para tudo se tem uma explicação para pecar. Então, vamos continuar pecando porque Deus me ama, Deus me perdoa, Deus me abençoa. Então, ele entende o meu vício, ele entende o meu pecado. Não é assim. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Se o nosso tem que ser assim, imagina o do nosso Deus, a lei é uma só. E ele espera isso. Se ele nos dá a graça, se ele deu o único filho dele, a lei dele, ela é eterna. E ela foi, como o Ailton, né, bem ressaltou, só existem duas coisas na Bíblia em que Deus colocou a mão dele. E para mim, são as duas coisas mais importantes. O homem, que ele fez com a própria mão, e as tábuas da lei. Então, para mim, a lei ela é eterna, Deus nunca voltaria atrás do que ele disse. E ela veio para impor uma regra na relação. Ela é uma relação recíproca na aliança. É isso. Cristiane, legal que você falou, e aí eu estava raciocinando aqui. É uma coisa até esquisita, né? Se falarmos que a lei não existe mais, né? Ela foi abolida, então, e só estamos debaixo da graça, somente debaixo da graça, porque a lei, se a gente está debaixo da graça, nós estamos sob a lei. Você entendeu? Nós estamos sob a lei. A lei não nos é pesada. Por que não é pesada? É uma resposta aí também para a Anira. Por que a lei não é pesada? Porque nós estamos com Deus. Deus está aí. Ao nós mostrarmos a nossa diferença no nosso relacionamento com Deus diariamente, a lei será cumprida automaticamente, não será peso. Eu ficar, será que eu cometi um pecado? Será que não? Vai ser uma coisa automática, mas a lei continua existindo para mostrar o caminho que nós temos que seguir. Porque eu vou dizer uma coisa, se ficarmos somente debaixo da graça, e
pessoas que falam realmente isso que você falou, estamos só debaixo da graça. E não, a lei não existe mais, então não existe mais a palavra pecado. Entendeu? Não existe mais pecado. Se não existe lei, não existe pecado. Não é assim? Então, quer dizer, a mesma coisa para quem você que é advogada, né? Então, se não tirarem todas as leis e tudo está liberado, não existe mais, tirou a lei, não existe mais crime. Existe crime? Virou a balbúrdia. Não existe, então vai virar uma balbúrdia o negócio. Então é isso. É gozado, é aquela velha história, né? As pessoas falam assim, por aí, que não aceitam, principalmente por causa do sábado, não aceitam a lei, e esse é o motivo, nós vamos discorrer aqui, mas eles falam, continua pecando. Ah, porque eu pequei. Eu falo assim, mas você pecou por onde? Qual é a tua base para você me dizer que você pecou, criatura? Os 10 mandamentos valem? Não vale. Então, como você pecou? Não é? Uma observação que eu vou fazer, se você me permite. No começo da lição falou, eu sou misericordioso até 1000 gerações, a prova disso está com Salomão. Salomão se tornou idólatra por causa das mulheres e concubinas que ele teve. Deus foi misericordioso com ele por causa de Davi, o pai dele, e não tirou a totalidade das terras dele. Então, está aí Deus provando esta palavra do texto áureo. Mas depois Salomão se arrependeu do pecado dele, e o arrependimento dele está explícito no livro de Eclesiastes. E aí está a graça de Deus. Sim. Porque Deus, ele perdoa o pecador. E eu não sei se foi o Padula ou se foi você que perguntou se alguém já lesionou os 10 mandamentos e se pode dizer se foi ruim ou não. Eu digo para vocês, eu já lesionei os 10 mandamentos e eu sei o peso que é. Não é pesado você guardar os mandamentos, mas você descumprir os 10 mandamentos, só eu sei o fardo que carrega. Isso sim é pesado. Legal, então. Fechou o microfone, Cristiane. Você atrair para si as consequências de desobedecer à lei de Deus. Meu arrependimento foi tão grande, mas a graça de Deus, e aí sim entra essa reciprocidade, eu reconhecer o meu pecado, reconhecer que eu não podia ter desobedecido os mandamentos de Deus, e Deus, com a graça dele, me perdoou. E hoje eu jamais faria isso de novo, porque jamais eu quero carregar aquele fardo, que aquele fardo é pesado, mas os mandamentos de Deus é santo, justo e bom. Esse fardo é leve. Então, não existe nenhum fardo, a lei de Deus é maravilhosa. Legal, então, Cristiane. Vamos lá, Padula e depois o Marcão, que vai falar. Grande Marcos, seja bem-vindo, Marcão. Deixa eu só trazer o povo do YouTube aqui para nós. Fala aí. Né? Eu parei, vai represando, né? Porque o pessoal vai falando, vai represando. A Nira concordou com a resposta, Nira Santos. Ok, minha irmã, concordo, pois o mais importante é o amor, porque Deus é amor. A Cláudia fez mais 2 comentários a respeito da escolha de Deus por nós, né? Especificamente por Israel. A Solange tem um comentário também muito interessante. É impossível guardar todos os mandamentos perfeitamente com essa nossa natureza. A nossa natureza é tão corrompida que necessitamos da interferência divina e sem graça de Deus não podemos ser salvos. Amém? Pela graça de Deus. Amém. A Gilmara desejou um feliz sábado a todos. E a Nira Santos falou novamente, temos que perseverar até o fim, não é, irmão? E para isso, meus irmãos, temos que orar sem cessar, pois quem não peca, meus irmãos, todo mundo peca. Todos nós estamos nesse barco aí, nesse balaio, como fala no interior, né? Todos nós pecamos e precisamos orar sem cessar, buscar ao nosso Deus. É isso aí, Nira, Gilmar e todas as outras. Tá bom. Éder, eu também vou falar do pessoal. O Facebook, né? No Face. Isso.
E aproveitando, estou bem feliz de ver o Marcos aí. Você vê que ele não resistiu ao convite da quinta, né, irmãos? Olha, a Cristina Corso está dizendo, excelente lição. E a Valéria diz assim, amém, Cris, Deus é misericordioso e maravilhoso, em graça. Deus seja louvado por você estar aqui, dando este lindo testemunho. Legal. Marcão, é com você aí. Não, tá ok. Eu só, ouvindo vocês, me veio uma ilustração na mente incrível. Ouvindo cada um de vocês, eu fiquei pensando nisso, né? E me permitam a liberdade de já começar a entrar um pouco na terça. Mas quando, ouvindo vocês falarem de laços que unem, eu me lembrei de um bebezinho, né? E me lembrei da mãe. As mães aqui, e todos nós já vimos crianças, né? E eu me lembrei da luta das mães, dos pais, quando as crianças começam a gatinhar, e a luta para elas não botarem o dedo nas tomadas, certo? Porque a tomada dá choque. E quantas vezes, né, a criança está ali brincando, a mãe fala, não, filho, não bota a mão aí. Né? A criança se assusta, a vontade de colocar a mão continua existindo, mas ela não para. E às vezes a mãe tem que ir lá e tirar a criança. E isso me veio uma ilustração, porque é assim que, hoje entrando um pouco na lição de terça, que eu percebo hoje a lei de Deus. É como disse a Cristiane, quando a gente quebra a lei de Deus e quando a criança toma o choque, ela percebe a consequência de ir além da lei de Deus. Né? Mas qual que é a motivação da mãe? E qual é a motivação do nosso Deus? É que nós não nos machuquemos. A lei, ela não tem como corrigir depois que a criança tomou o choque. A providência precisa ser outra. Ou quando a criança bota a mão no fogo e finalmente acaba por queimar a mão, a lei, a orientação, a instrução da mãe não pode fazer nada com uma mão queimada. Para uma mãozinha queimada, é preciso pomada, é preciso alguma coisa que restaure. E assim é a relação entre lei e graça. Quando, infelizmente, avançamos as advertências de Deus e enfiamos a mãozinha no fogo, a lei de Deus já não pode fazer mais nada por nós. Mas a Jesus, que nos restaura, que nos cura. Mas a restauração da graça de Jesus, ela não vai nos proteger se continuarmos colocando a mão no fogo. E é assim a relação entre lei e graça. O que Deus quer por nós é como qualquer mãe que procura impedir o filhinho pequeno de botar a mão na tomada, porque a tomada dá choque. Por que que ela evita? Não encosta, filho, no fogão, porque o fogão queima. A lei, como instrução, né, como já avançando na lição de texto, a lei, a instrução, a Torá, ela visa isso. Então, a gente pode dizer que a lei, ao olharmos essa ilustração, a gente compreende que a própria lei é uma manifestação de graça e de amor. Ela é uma manifestação de graça, porque a mãe ama a criancinha independente de qualquer coisa. E ela, por amar, ela estipula que a criança não bote a mão no fogo. Por amar, ela estipula que ela não deve botar a mão na tomada. Por amar, ela estipula que a criança não deve se aproximar da escada. Por amar, ela faz tudo isso. Agora, uma vez que esses limites foram ultrapassados, só cabe à mãe consertar o problema. O problema é que, como filhos de Deus, às vezes o custo do pecado ele não é tirado. Quando a criancinha, infelizmente, bota a mão no fogo, acontece uma lesão. A graça vai restaurar, vai curar, mas às vezes as cicatrizes duram para a vida toda. Então, como cristãos hoje, né, à luz de toda a história do Evangelho, de toda a história da graça que nós temos na Bíblia, nós, como cristãos, precisamos perceber que a lei de Deus ela é uma cerca de proteção para nós.
E ela é, em si mesma, uma manifestação de graça e de amor. Por quê? Porque Deus não nos pede para não fazermos as coisas simplesmente por capricho, mas porque Ele nos ama. Obrigado, Marcão. Éder. Grande exemplo. Gerson, Éder. comentando a respeito Éder. Oi, pastor. Ô, Tudo seja bem, bem-vindo. pessoal? Cadê o fardamento de aventureiro? Já tirei aqui. Eu venho dirigindo e ouvindo vocês, agora cheguei em casa. Parabéns, a lição está muito bem administrada, bem aí discutida. E eu só gostaria de fazer assim, alguma menção aqui, dizendo o seguinte: graça, gente, o universo não entendia que era graça, e principalmente Satanás, até Jesus morrer no Calvário. Por quê? Porque a graça, o melhor resumo para mim que tem é um texto bíblico que diz que é onde a justiça e a misericórdia se beijar. É a graça. Sabe por quê? O diabo não conseguia entender como é que Deus ia salvar Adão e Eva se não podia salvá-lo mais, porque ele já tinha ido longe demais. Então, a graça é simplesmente o resultado da misericórdia e da justiça. Porque Deus tem que ser justo e misericordioso, só através da graça. E a questão da lei, Deus não me exime de ter minhas responsabilidades. E todos falaram bem, eu gostei também do Marcos aqui. E outra coisa, queridos, não há um ser humano nessa terra que guarda toda a lei, porque nós somos pecadores. E pecado é transgressão da lei. Mas há uma grande diferença entre aqueles que não guardam a lei e aqueles que são inimigos da lei. Nós não conseguimos guardar toda a lei. Porque tem hora que a gente desobedece pai e mãe, não é verdade? Tem hora que a gente fica bravo, não adianta. Mas o grande problema é quando você se torna inimigo da lei, que você prega contra a lei, que você diz que a lei foi abolida. Esse é o teor de tudo. E mais ainda, queridos, quando você vê o Sermão do Monte de Jesus, lá em Mateus, ele prega doutrina pura. Muito. Ele vai falando sobre a lei diz isso, mas eu digo, olha, faça isso. Ele vai mostrando. E aí, termina o capítulo 7 de Mateus, dizendo assim, que todos ficaram maravilhados. Por quê? Porque ele pregava com autoridade. Só que essa autoridade de Jesus, a meu ver, não é autoridade de mandar, não é autoridade de cima para baixo. Era uma autoridade olho no olho, amor nas palavras, compreensão, se tornar um de nós. Foi isso que ele fez. Então, o que os fariseus erravam, os sacerdotes, eles falavam de cima para baixo. Jesus não. Jesus, ele se assentou ali, ele estava junto com as pessoas, com a classe mais pobre, com aquela classe que talvez não entendia muito. Ele falava com autoridade, mas essa autoridade era amor. Era coisa assim que eu quero ouvir a voz de Jesus quando chegar no céu, porque deve ser linda, deve ser maravilhosa, gostosa. Porque ele pregava e às vezes ele era duro, mas as pessoas amavam, não é verdade? Porque eram palavras amorosas, amorosas. Louvado seja Deus por isso. Parabéns aí, pessoal, pela lição. Tá muito boa. Vou continuar acompanhando aqui, tá bom? Um abraço. Obrigadão pela participação. Muito bom mesmo. Gerson, você está muito quieto aí. Não queria comentar nada aí a respeito de terça aí, Gerson? Posso? Claro que posso. Olha só. O título da terça-feira, a lei dentro da aliança. Então, nós vamos entender com esse estudo por que foi necessário a lei também dentro dessa aliança aí. Aí eu fui ao dicionário, eu gosto de olhar lá no dicionário da língua portuguesa, qual é a definição sobre lei. São várias, mas eu escolhi aqui assim, ó. Lei, regra necessária ou obrigatória. Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda. E o interessante é que esse comentário termina dizendo que lei é uma definição gramatical com o título substantivo feminino. Quer dizer, fica claro, né? Principalmente para nós casados, né? Na relação com as nossas esposas, tudo isso aqui, né? E mais um pouco. E mais um pouco. Por isso que naquele estudo de quinta-feira que o Padula lembrou,
o Marcos, que fugiu daqui agora, ele até falou assim, a história da toalha molhada em cima da cama, né? E foi um motivo de muita conversa e tal. Mas vamos ao que interessa. Olhando o arrazoado da terça-feira, do estudo da terça-feira, ele começa fazendo uma pergunta, né? O que é que vem na nossa mente quando fica estampado a lei? Ou o que é que vem junto com o pensamento sobre lei? Envolve polícia, multa de trânsito, juiz, prisão, mas também é possível construir uma ideia de restrições, regras autoritárias, castigo, né? E, por fim, podemos também pensar em ordem, harmonia, estabilidade e até mesmo em amor. Ok, o assunto foi focado mais claro quando este mesmo plano de estudo frisou que a palavra Torá foi traduzida como lei, significa ensino e instrução, começa a mudar as coisas. Isso nos abre o entendimento que estamos estudando todas as instruções de Deus, morais, civis, sociais, religiosas. Essa coletânea de sábios conselhos de Deus, dado graciosamente ao seu povo, para que experimentassem vida abundante, tanto física quanto espiritual. E aí tem uma lembrança aqui dos Salmos 1, de 1 a 2, e eu vou ler aqui, só para lembrar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Continuando, então, ainda sobre a quinta-feira, sobre a terça-feira. Torá. A Torá, ela é basicamente os 5 livros primeiros da Bíblia escritos por Moisés. Encontramos farta variedade de instruções para cada parte de estilo de vida do povo. Por exemplo, agricultura, governo civil, relações sociais e adoração. Também exploramos muito isso aqui na quinta-feira, com o pensamento de que Deus ordenou, segue, vai dar tudo certo. Quando você inventa a fazer um caminho alternativo, vai dar errado, né? A gente viu aí na exposição, no testemunho da Cristiane, o quanto ela, até hoje, ela teve coragem de falar, eu não tenho, tem um monte de coisas assim, todos, como o Éder lembrou, impossível, todos somos pecadores, e caímos. Portanto, é a graça e a misericórdia de Deus que está à nossa disposição. Continuando. Chegamos no ponto central do estudo da lição da terça-feira. Qual é a função da lei dentro da aliança? Fica claro quando a gente entende que o sonho maior de Deus era que Israel se tornasse um exemplo para o mundo. A sua vontade era que as bênçãos recebidas e a felicidade desse povo influenciasse as demais nações, a ponto de aproximá-los de Jeová ou Yahvé, que são os nomes colocados ali pela Torá. O desejo de Deus era que o aproximar das outras nações de Israel, do povo de Israel, tornasse conhecimento das diretrizes que norteavam aquele povo, que era feliz e muito abençoado. Conhecessem as normas sob as quais se alcançava aquele estilo de vida e conhecesse a vontade do Deus de Israel para o seu povo e, consequentemente, conhecesse o próprio Deus dos hebreus. Isso feito, entraria em cena o Santo Espírito de Deus, mostrando ao ser humano, de toda raça, tribo, língua, povo, os mandamentos de Deus e as outras expressões da sua vontade, adquiridas única e exclusivamente por meio da fé e obediência aos seus estatutos. O estudo encerra mostrando ao povo da época e hoje a todos nós que não podemos seguir outros caminhos a não ser aqueles indicados por Deus, o Criador, mantenedor e Salvador e Redentor.
Só podemos continuar sendo nação santa, reino de sacerdotes, propriedade peculiar, apenas mediante obediência em todas as áreas da vida à vontade revelada de Deus que tinha estabelecido naquela aliança. O estudo é arrematado por aquilo que encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 12 e 13. Espera aí. 10, 12 e 13. Ok. Então, ficam aqui duas perguntas aqui de Deus através do livro de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Qual a função da lei dentro da aliança? Que sigamos os mandamentos de Deus para podermos aproveitar e desfrutar dessa bênção da aliança que começou lá atrás e vai encerrar com a entrada na eternidade. Obrigado, Gerson. Legal, muito explicativo aí o que você falou a respeito da parte de terça-feira. Só para a gente dar uma adiantadinha aqui, devido ao tempo, né? Porque esse assunto aqui é um assunto muito profundo, né? Requer a gente estudar e debater, é gostoso, né? Porque é um aprendizado muito grande, né? E a gente vai assim para quarta-feira, e depois aí quem tiver algum comentário já junta. Eu queria que só ver, Eliana, aí a respeito da parte de quarta-feira, sobre a estabilidade da lei de Deus. Essa lei muda ou não muda, Eliana? Aí eu te faço uma pergunta. Ah, não, eu fiz a pergunta. Para te responder. Para te responder se muda. Deus muda? O caráter dele muda? Ai, gostei. Eu acredito... respondeu com uma pergunta, legal. Não é? Eu sei que você gosta disso, estou aprendendo com você. Fala, Jé. Brinca com quem está quieto, tá vendo? Exatamente. Dizem, né, irmão Gerson, que bons professores, ótimos alunos, né? Dizem assim, né? Aí, ó. Então é isso. Eu estou querendo encerrar e ela cresce. Já parei, pronto, acabou. Falando de estabilidade da lei, né, que é o título aqui da quarta, e pegando o gancho do nosso irmão Gerson, né, eu também fui ver o que significa estabilidade, né, a palavra é firmeza, é solidez, né, então, isso também aprendi com o irmão Gerson, tá vendo? Viu? É bom ter professores bons, né? Então, queridos, se Deus, nós sabemos que Deus não muda, que o caráter dele não muda. Então, a lei que foi criada por ele, ela também não muda, né? Ela é estável, como é estável o Criador dela, né? Aí eu quero ler aqui o Salmo 40, o verso 8, bem rapidinho, que diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, a lei do Senhor, ela está impressa, porque nós somos o quê? Somos criados por ele. Então, a lei está impressa nos nossos corações. Aí, o que acontece? Com tudo que nós vivemos, né, neste mundo, após o pecado, nós vamos querendo justificar as coisas, né? Então, nós vamos nos afastando das leis do Senhor. E ele criou essas leis imutáveis para que nós fôssemos eternamente felizes. Mas a gente acaba tropeçando, né, irmãos? Como o pastor explicou, como os irmãos aqui estão perguntando. Humanamente falando, é impossível, né? Nós estarmos ali direitinho com todo... que alegria, que felicidade seria nossa, se nós pudéssemos realmente obedecer mesmo
aquilo que o Senhor colocou para nós. E a gente percebe que quando nós nos afastamos, né, das leis, dos princípios claros do Senhor, nós temos um vislumbre neste mundo. O que significa isso? As pessoas, elas se afastam de Deus, elas se afastam de tudo que diz respeito ao nosso Deus. E aí, nos afastando do direcionamento dele, nos afastando dele, nós sofremos com doenças terríveis, nós sofremos violências, uma pior que a outra, né, irmãos? Que quando a gente olha, às vezes eu me pergunto como que o ser humano, ele tem a capacidade de fazer tamanha violência, uma coisa tão terrível contra o seu semelhante. Mas isto é nos afastarmos dos princípios do nosso Deus. E Jeová deixou o que para nós? Deixou o decálogo, deixou os 10 mandamentos, que é um resumo, né? Não vou nem entrar aqui muito, porque eu sei que o tempo é curto, mas assim, os 10 mandamentos, que se resume em amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós tivermos isso como base no nosso coração, nós seremos, por mais que a gente tropece na lei, nós seremos pessoas diferenciadas, porque se o amor de Deus estiver dentro do nosso coração, primeiro, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, ele está em primeiro lugar. E quando nós colocamos ele em primeiro lugar, todas as demais coisas, como a própria palavra diz, nos serão acrescentadas. Então, tudo nos irá bem. E quando nós amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos, nós vamos ter um limite. Nós não vamos fazer coisas que vai prejudicá-los, porque nós vamos olhar para nós, né? Se eu não quero para mim, né? É um princípio isso. Se eu não quero que... Vamos colocar aqui uma coisa bem simples. Se eu não quero que o irmão Gerson, um exemplo, grite comigo, eu não grito com ele. Porque se eu grito com ele, eu estou dando o direito a ele de gritar comigo. Então, a gente vai, por esse amor, né, por tudo isso que Deus deixou para nós, que Jesus resumiu para ficar mais fácil de entender. Então, queridos, Deus não muda, o caráter dele não muda, nem tampouco a lei dele muda, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude todos os dias, em todo momento, entendermos os princípios maravilhosos da lei e nos ajude a segui-lo. É isso. Liana, oi? Uma pergunta, só complementando. Pronto, só porque eu fiz uma pergunta, respondi com a pergunta. Pergunta para todos, né? A lei, realmente, falamos aqui que a lei é a transcrição do caráter de Deus, né? Que a vontade de Deus e a sua lei são a mesma coisa, né? E a lei também não é arbitrária, né? Mas a lei está sujeita a caprichos? Pergunta. Ou seja, Deus vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu queria pegar esse pedacinho só, porque a gente às vezes tem essa, né? Não, a lei fala que eu não devo fazer isso, né? Eu tenho relacionamento com Deus, mas Deus vai entender. A pergunta a lei, Deus, ele tem brechas? Porque assim, aqui acho que advogado tem a Cristiane e o De Paula, né? Pelo que eu sei aqui, não sei se alguém mais fez o curso de Direito. Mas a realidade é a seguinte, em todas as leis humanas, os advogados, e a gente sabe bem disso, né? Não vamos entrar nem no ramo da política aí, porque os mais criminosos aí estão soltos aí, né? Mas eles arrumam o quê? Brechas na lei, né? Brechas na lei. Então, quer dizer, a lei de Deus tem algumas exceções, sabe? Ou, Deus vai entender, ou eu vou conseguir Deus vai me entender e vai me perdoar porque eu estou fazendo dessa forma. Existe essa possibilidade? Porque o ser humano acha que é possível, né? Poxa, Deus me entende. Não, realmente, né? É uma coisa complicada, né? E aí eu entro nessa parte aí. Joguei essa pergunta, se alguém quiser comentar, mas aí também tem, né, Padula?
né? Você que está muito quieto hoje aí, tem aquelas partes assim também, né? Porque Deus fala, as bênçãos de seguir a lei, de ter comunhão com Deus. Então fala lá também, se você fizer isso, se você fizer isso, são incondicionais ou são condicionais? É muito interessante isso. E a propósito do si, né? Que está numa das partes da lição, uma parte importante, eu trago a reflexão que nós compartimentamos a nossa vida, né? A nossa vida é uma coisa só, mas a gente insiste em compartimentar. Então, quando o marido está traindo a esposa, ou vice-versa, quando a esposa está traindo o marido, né, para falar de relacionamento, de aliança, normalmente ele tem que ter, ou ele ou ela, tem que ter duas vidas. Tem que ter uma vida na frente dela ou dele, e tem que ter uma vida fora desse momento. E, às vezes, a gente, como cristão, a gente é safado, e a gente quer ter uma vida naquilo que a gente entende que é a presença de Deus, como se a gente pudesse fugir da presença de Deus, né? O pastor pregou hoje, uma das partes que ele falou foi isso, né? De se esconder de Deus. E, às vezes, a gente tem um comportamento diferente quando a gente acha que nós não estamos na presença de Deus, como se ele não fosse onipresente, onipotente, onisciente, né? E a respeito disso, eu vi um conselho que Davi dá para Salomão, não especificamente em relação à vida espiritual, mas à vida material. Davi está falando com Salomão, lá em 1 Crônicas 28, capítulo 28, versículo 9, Davi está falando para ele, com Salomão, de coisas bem materiais, sobre a administração do Estado, sobre comércio, sobre a vida, enfim. E ele diz assim, olha que interessante, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. E aí vem aquela parte que você me provocou, né? Se você o buscar, o encontrará. Mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Olha que interessante, né? O se é uma partícula aí, o se, né? O se é uma partícula que vai mudar tudo. E a variável nessa equação da aliança somos nós, seres humanos. Sendo verdade isso que a Eliana acabou de falar agora, que Deus não muda, então, na equação, a única variável somos nós. Enquanto nós buscamos a Deus, nós vamos encontrá-lo. Enquanto nós rejeitarmos a Deus, virarmos as costas para Deus, nós não vamos encontrá-lo. E não existe felicidade, não existe vida, não existe deleite, não existe regozijo longe de Deus. Existe enganação do diabo. Isso existe. Existe fraqueza, existe depauperação, existe miséria. Não é? Basta a gente lembrar, muito rapidamente, da história do filho pródigo. Na casa do pai dele tem comida, tem dinheiro, tem amor, tem carinho, tem aconchego, tem roupa limpa, né? Tem uma porção de coisas. Ele se desloca da casa do pai dele e rapidamente ele está entre os porcos, sentado na lama, desejando comer a comida dos porcos, porque ele não tem o que comer. Então, assim, quando eu me desloco da presença de Deus, é simples assim. É como a lei da gravidade. Eu estou aqui no terceiro andar, a mais ou menos 10 metros de distância para o chão. Se eu saltar da janela, eu não vou flutuar. Eu não vou subir, eu vou cair. É simples assim. A lei da gravidade, ela existe se eu quiser ou não. E as consequências do meu distanciamento com Deus, eles vão existir. Se eu quiser, vão existir. Se eu não quiser, vão existir também. Né? Eu acho que a Cristiane falou com bastante propriedade e vividamente, né? Ela até se emocionou depois, porque quando eu me desloco de Deus, eu não posso achar felicidade. Eva, por um momento, e Adão também, imaginaram isso,
que, deslocando-se da presença de Deus, desconfiando de Deus, né, eles poderiam encontrar alguma coisa que fosse bacana para eles, né? Agradável aos olhos e agradável ao paladar. Mas isso se mostrou um equívoco gigantesco, de proporções gigantescas. Então, volto a falar aqui, né? Davi estava falando com Salomão, nessa passagem que acabei de ler, não foi de vida na igreja, não foi de aspectos morais em si, diretamente ligados à moral. Davi estava falando com Salomão de administração de Estado, de comércio, da vida pública, da vida política, porque ele estava falando com o futuro rei de Israel, né? Então, não compartimentemos a nossa vida como se a gente pudesse viver uma vida quando a gente vai para a igreja, quando a gente está na frente do pastor, do irmão, e pretendamos viver outra vida deslocando-se de Deus. Se eu buscar o meu Deus, eu vou encontrá-lo, quando eu buscar de todo o coração. Se eu decidir me distanciar de Deus, eu vou encontrar as coisas que a gente encontra quando está distante de Deus, é óbvio. Mas para a gente nem sempre é óbvio. Infelizmente, às vezes a gente tem que experimentar isso aí, né? Então, o se, ele é potentíssimo. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará. É assim que funciona. E aqueles versículos que nós encontramos na parte da quinta-feira, né, na pergunta 6, que está em Gênesis 18, 26, né, mostram que precisamos guardar as leis e estatutos do Senhor para aquela aliança funcionar. E uma parte muito bacana, muito bonita da graça que a gente, que o Marcos, quando estava falando, acabou não explorando, é que, assim, a graça, ela não somente nos recupera quando a gente tem um problema, quando a mão da gente queima. A graça, ela vai além disso. Porque Deus fala assim, porei no coração de vocês, aliás, substituirei o coração de vocês de um coração de pedra por um coração de carne e colocarei as minhas leis no vosso coração. Então, se eu busco a Deus, a graça faz uma transformação interior em que eu passo a gostar de coisas que naturalmente não gosto. Passo a buscar coisas que naturalmente não busco. E assim eu consigo, pela graça de Deus, não cair no mesmo buraco sempre. Eu tenho uma sobrinha neta, olha só, a gente está avançando na idade aí, né? Mas ela não tem entendimento ainda. Então, e como ela cresceu, a altura dela é maior que a altura da mesa. Outro dia eu estava observando uma coisa interessante. Ela levantava, batia a cabeça e caía no chão, porque ela estava embaixo da mesa. Machucava a cabeça dela, ela chorava, doía, mas ela esquecia isso. E aí ela levantava de novo. E aí ela batia novamente a cabeça. E chorava novamente. E caía no chão e sofria novamente. E enquanto nós não deixamos a graça operar no nosso coração para a gente gostar das coisas que normalmente a gente não gosta, a gente continua fazendo que nem ela, né? Batendo a cabeça na mesa, caindo, chorando, e assim vai. Então, assim, se buscarmos o nosso Deus, nós o encontraremos. É certo, é verdade, é assim que funciona. É isso. Beleza, Padula. Olha, eu vou dizer, essa explicação que você deu e o estudo da lição dessa semana é um estudo sobre justificação pela fé. Não tem como sairmos desse assunto. É estudo de justificação pela fé, né? Eu fiz um comentáriozinho aqui só complementando o seu, Padula. E com a decisão de estarmos sob a graça de Jesus, estaremos sendo dirigidos por Deus, deixando de estar sob a lei, né? Que se tiver, né? E aí estaremos sob nova direção. Já viu aquela lá? Propaganda
lugares aí de lojas, sob nova direção. Ó, venho que aqui agora está melhor, né? Não é assim? A ideia é essa, né? Estaremos sob nova direção. A partir do momento que estamos sendo dirigidos por Deus, olha só, essa é a jogada. A partir do momento que estaremos sendo dirigidos por Deus, né? Iremos automaticamente cumprir a lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não deixaram de existir, mas automaticamente, dirigindo por Deus, nós estaremos fazendo automaticamente, porque estamos fazendo aquilo que Deus quer. Isso é importante, né? E aqui, devido ao horário, infelizmente eu não posso, não sei se tem algum comentário do YouTube, mas já estamos bem em cima do horário aqui. Tem, eu só vou mencionar as pessoas, né? Para dar uma satisfação. A lição, né? Já deu 1h30 de lição. Você vê como essa lição aqui a gente não enrolou, hein? Não, nós não enrolamos essa lição aqui. Foi muito bom. Mas faz os comentários, porque nós temos que dar atenção também para o pessoal do YouTube. Sim, dando uma satisfação para os nossos amigos aí. E eu aproveito essa sua fala para convidar todos, né? Convocar todos a estudar. Nós falamos 1h30 e tem mais coisa ainda para falar. Tem muita coisa aqui que dá para a gente falar ainda. José Mateus Plácido, lei é ordem, igualdade, estabilidade, respeito, amém, amém. Isso nos lembra que a anomia é um estado de selvageria, é isso aí. José Mateus Plácido, Paulina Padula, não posso deixar de terminar a Escola Sabatina sem falar do comentário da Eliana sobre o pecado ser muito mais pesado do que guardar a lei. É isso aí. Ela sabe também, tem um testemunho pessoal sobre isso. Um abraço, Eliana. José Plácido fala novamente, Deus entende, ele sabe tudo, mas entender não é desculpar, é por aí. Revelar as normas das leis de Deus só tem um objetivo, levar o homem à comunhão com o Criador e ao relacionamento salutar com o seu semelhante. É isso aí. Aí ninguém, né, Eliana? No YouTube, no Facebook? Aqui ninguém. Okay. Então, pessoal, fazendo um fechamento, aqui, um resuminho da lição, né? A lei de Deus era parte integrante da aliança. Era não, ela continua sendo, né? E ainda assim, a aliança era fundamentada na graça. No entanto, isso jamais invalida a necessidade da lei, aquilo que nós falamos, né? Ao contrário, a lei é um meio pelo qual a graça é manifestada e expressa na vida dos que recebem a graça. Irmãos, terminando essa lição de hoje, eu queria salientar uma coisa importante. Nós estamos passando, e não é um momento de nós ficarmos só estudando e deixando passar. Nós estamos num momento crucial do mundo que nós temos que nos apegar a Deus. Porque nós estamos vivendo num momento que, vamos dizer assim, não é claro que a nossa vida como se fala, é um vapor, né? Como Salomão, se eu não me engano, Salomão fala, é um vapor, né? Que aparece e logo desaparece. Isso a gente já sabe. Mas a qualquer momento corre o risco de nós perdermos a vida. E o momento que está mais agravado ainda devido à pandemia que estamos passando, né? Então, é uma coisa, já muitos dos nossos irmãos já se foram, né? E as coisas estão correndo muito rápidas. Então, é um apelo que eu faço aqui diante dessa lição que nós temos nos apegar. Eu vi um pastor falar que a estudo da lição é um maná que nós temos que colher a cada dia, como o povo de Israel colhia o maná, né? Todo dia. O povo de Israel, se não colhesse o maná, ia passar fome todo dia, né? Então, colhia só no sábado, que eles não colhiam, na sexta-feira eles colhiam em dose dupla, né? Isso não dá para nós vivermos sem o alimento espiritual. Ficarmos só assistindo não resolve, temos que colher. E a lição é uma coisa, eu vou te dizer, é uma inspiração divina, a lição da Escola Sabatina, né? E as pessoas que fazem foram inspiradas. Então, isso é um apelo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O vírus está aí. Nós não sabemos se vamos pegar ou não, né? Existem muitas pessoas. E aqui eu queria lembrar, Douglas, de uma pessoa. Eu queria lembrar de uma pessoa. Nós não fizemos semana passada, mas nós queríamos passar aqui uma homenagem
a família, mas lembrar do irmão que trabalhou conosco comigo na Escola Sabatina durante 4 anos, depois ele ficou mais, acho que 2 anos com o Edmilson, né? E ele foi, aí nosso irmão Evaldo, vocês estão vendo, saudades dele, eu fico emocionado ao vê-lo, aí na nossa classe 5, aí com os nossos irmãos, e ó, no Parque do Serética, nós fomos fazer a caminhada, né? E é assim, e ele foi, né? Se puder voltar a foto de novo e congelar ela em alguma, mas eu queria lembrar isso, ele foi repentinamente, como se fosse um acidente, né? Perdemos o Fernando, mas ele ficou internado um tempo mais, a gente parece cicatriza mais, mas a perda do Evaldo também doeu demais. E como ele trabalhou muitos anos na Escola Sabatina, foi parceiro nosso, participou aqui na nossa classe do Zoom muitas vezes, ele esteve. Então, a Eliana conversou comigo, nós conversamos e chegamos à conclusão que temos que fazer uma homenagem porque ele participou, né? Ele não está vendo, isso daqui é para nós, é para lembrar, mostrar o carinho que nós temos à Irene, né? A Irene, toda a família dele, ao Sérgio, que ele era uma pessoa muito querida. Mas lembrando também que nós temos que guardar a nossa vida com Deus, porque ele fez a parte dele, e eu creio que do jeito que o Evaldo pregava o evangelho no carro dele, no Uber dele, né? Ele fez a parte que ele tinha que fazer, né? Aquilo que nós explicamos hoje. Eu queria deixar só aqui uma mensagem rápida de uma letra de uma música, um coro, uma estrofe de uma música que achei muito bonita para nós encerrarmos. Bem-aventurado todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles e será o fim de toda dor. Os que morreram na esperança da volta de Jesus receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, que ficamos, confirmemos a nossa fé, pois Cristo é garantia e o reencontro certo é. Um abraço a todos e hoje todos tenham um bom sábado feliz aí na presença de Deus. Eliana, dirige a oração final, por favor. Amém. Vamos orar, queridos, para agradecer ao nosso Deus. Amado Deus, muito obrigada por esse momento tão maravilhoso que nós passamos aqui juntos, aprendendo mais um pouco de Ti, Senhor. Amém. Quero aproveitar também, meu Deus, e pedir para que o Teu Santo Espírito nos motive a cada dia a estudar a lição, porque realmente ela nos alimenta, ela nos abastece, ela nos dá força, porque é a Tua palavra, meu Pai, e sem ela nós não podemos ficar, não podemos viver, meu Deus. Quero aproveitar, Senhor, e pedir mais uma vez pela família do Evaldo, Senhor Jesus, que o Senhor continue consolando, abençoando, e de todos os nossos irmãos queridos que já partiram, que o Senhor console todas as famílias, Senhor, que estão entristecidas ainda, mas que todas tenham a certeza que nós, Senhor Jesus, estaremos juntos para sempre, louvando e glorificando o Teu santo nome. Assim, nós Te agradecemos por tudo. Obrigada, Senhor. Amém. 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 Amém, queridos. Deus abençoe a cada um. Um feliz sábado para todos, né? O restante de sábado. E sábado que vem tem mais, hein? Temos um encontro marcado aqui, todos. Bom sábado. Com certeza. Um sábado, convide seus queridos e vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos comer o nosso pão todo dia, vamos colher o nosso maná todo dia, né? Todo dia. Ah, e outra coisa, essa playlist dessa lição vai ficar gravada, se alguém não pode assistir, está lá gravada, pode assistir, pode mandar para alguém assistir, porque vai fazer muita diferença, porque se faz diferença na minha vida, vai fazer na vida de outras pessoas também, com certeza. Amém. E, querido, amém. Como diz o pastor Vinícius, se está na Bíblia, é bom para mim, é bom para você. Fechou. Fechou. Fechou? Do YouTube, um abraço para vocês. Um abraço para todos. Um abração. Abraços, pessoal. Bom sábado, parabéns. Tchau, pastor.